Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre dois textos que estão tratando basicamente do mesmo assunto. O primeiro é Números 11:5 e o segundo está em Êxodo 16:3. O que está dizendo nesse texto? As reclamações, as murmurações do povo de Israel após ter saído do Egito, estão relatadas aí. Qual é o contexto histórico disso? Israel havia acabado de sair do estado de escravidão e estava saindo do Egito rumo à terra de Canaã. E no meio do caminho, deserto, pouca água, pouca comida, o povo começou a sofrer as primeiras privações. Então eles disseram a seguinte frase, traduzindo para você, né? Que saudade dos melões e dos pepinos do Egito. Nós viemos aqui para esse deserto para morrer de fome e de sede. Porque nós não ficamos no Egito junto às nossas panelas de carne. Lá nós tínhamos carne para nos fartar. O que reflete essa frase? Essa frase reflete um dos piores lados do ser humano, né? A ingratidão, a falta de fé e a dúvida. Às vezes pessoas tentam nos ajudar, tentam nos tirar da mediocridade para nos levar a algo melhor, né? E nós reagimos assim dessa forma. Muitas vezes nós fazemos isso com os nossos pais, na adolescência. Você, quando era adolescente, talvez não disse saudade dos melões e dos pepinos, né? Mas disse certas frases para os seus pais que magoaram profundamente o coração dos seus pais. Quando você dizia, meus colegas todos fazem isso, todo mundo pode fazer isso, só eu que tenho que estudar, só eu que tenho que lavar a louça depois do almoço. Na verdade, nós muitas vezes temos que passar por situações de privações para que Deus forme em nós um caráter melhor. E mais do que isso, nos dê algo muito precioso que se chama liberdade. É sobre ela que eu quero falar para você nesta manhã. A liberdade é um bem muito precioso, mas só que a liberdade também nos leva a nos comportarmos de maneira relativa, de acordo com essa liberdade que nós temos, sabe? Eu quero dizer para você o seguinte, na liberdade você pode fazer tudo o que você quiser. Isso é liberdade. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas eu sou responsável por tudo que eu fizer. É essa a ideia. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu respondo por tudo. E muitas vezes o ser humano não entende isso. Porque à medida que você vai respondendo pelas coisas erradas que você faz, você é obrigado a abandonar os comportamentos errados, porque você sabe que o preço deles é muito alto e você não pode pagar. Eu dou um exemplo simples de uma criança, por exemplo, quando o pai dá um chocolatinho, né? Ela fala, pai, mas isso é muito gostoso, eu quero comer a caixa inteira. Isso aconteceu comigo, né? Um dia eu ganhei uma caixa de balas suíça, né? Acho que nem existe essa bala mais. E eu era louco com balas. E o meu tio deixou na minha casa e falou, isso é seu. Aquele foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu tinha liberdade de chupar quantas balas eu quisesse. Eu chupei bala o dia inteiro. Meu querido, eu passei tão mal. Eu vomitei de tão mal que eu estava passando. Isso aconteceu mais ou menos quando eu tinha 12 anos de idade. Minha primeira experiência de liberdade, né? E eu fiquei sem comer doce até mais ou menos os 24, 25 anos de idade. Sabe por quê? Porque eu criei trauma de doces. Não porque doce seja ruim, né? Mas eu criei trauma. Então, a liberdade nos leva a esse tipo de experiências, muitas vezes traumáticas. Mas a liberdade tem esse preço, o preço da responsabilidade. Eu me lembro, não me lembro exatamente quem reportou isso, mas o exemplo é muito rico, muito interessante.
Dizem que Hitler, Adolf Hitler, estava numa reunião e ele falava sobre os planos da Alemanha, etc, etc. E as pessoas questionaram ele, mas se você oprimir os pobres e os povos desse jeito, você não vai conquistar ninguém. Então, a essa altura, Hitler pegou uma galinha e ele, na frente de todos, ele arrancou as penas da galinha, assim, com as mãos. Você imagina uma cena dessa? Como que a galinha gritou de dor, tendo as suas penas arrancadas? E a galinha depois saiu andando, assim, toda sangrando, né, porque tinha sido profundamente agredida. E depois Hitler pega um pouco de trigo e joga aquela ração para a galinha, e a galinha veio meio desconfiada, comendo os poucos grãos de trigo. Assim é o ser humano, disse Hitler para aqueles soldados. Se nós dermos para eles migalhas, nós tiramos tudo o que ele tem, nós tiramos a liberdade deles, deixamos eles passarem por privações, depois eles vão nos seguir por causa de migalhas. É cruel essa experiência, mas o ser humano é assim. Será que você não tem seguido as migalhas que tem deixado para você? Será que você não está abrindo mão da sua liberdade e depois, naquele estado de privações, as pessoas jogam migalhas para você? Isso é muito comum no vício, né? O viciado, quando ele começa a sua vida de dependência química, ele quer curtir a vida. Ele acha que a balada, que aquelas drogas é tudo legal, sabe? E daqui a pouco você vê a pessoa num estado terrível, como eu vejo na minha porta. Pessoas viciadas em situação de rua batem na minha porta para pedir um pacote de biscoito e às vezes pede até dinheiro, que não custa dar. Mas o problema é que eu sei que se eu der para ele 10 reais, ele vai trocar por uma pedra para cheirar. São galinhas depenadas que correm atrás das migalhas. Meu querido, nunca abra mão da sua liberdade. Se prive do pecado para que você seja livre, porque o caminho do pecado é esse. Ele leva você à situação da galinha. O início da vida pecaminosa é muito belo, é muito convidativo, mas ele nos leva a essa situação. O povo do Egito, ele era escravo. Ele não tinha comida a fartar no Egito, não tinha melões e pepinos, tinha chicote e uma ração. E no momento em que eles vão para o deserto, onde eles têm que descobrir como conseguir o pão de cada dia, eles desejam voltar a ser escravos novamente. É isso que está relatado em Números 11:5. Eles preferiam a escravidão do que a liberdade. Eu estava conversando com um amigo meu e ele disse que um amigo dele falou assim, olha, no outro governo nós tínhamos a gasolina mais barata, a gente comia carne, hoje só come pé de frango, né? Eu vou falar para você, eu voto no outro governo para voltar a ter o que a gente tinha. É a galinha depenada. É o povo de Israel querendo voltar ao Egito. Você está entendendo o que eu quero dizer? Meu querido, você que é cristão, que acredita em Jesus, me perdoe tocar no assunto da política, mas se o Brasil voltar a ser governado por um comunista, acabou a nossa liberdade. Acabou a nossa liberdade. Esse bem tão caro. Talvez você está assim achando, não, mas eu nunca paguei tão caro no preço da carne, mas eu nunca paguei tão caro na gasolina. Então, nós estamos no meio de um processo. E o processo muitas vezes é doloroso. Quando Israel saiu do Egito para a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, no meio do caminho havia um deserto. Nós estamos saindo de uma situação de escravidão para um caminho de liberdade, mas no meio desse caminho existe um deserto, privações, provações que vão querer mostrar se o seu caráter está pronto para viver uma vida de liberdade. Você está entendendo o que eu quero dizer? Para ser livre é preciso ter um caráter forte. Para ser livre é preciso ter um caráter forte. A pessoa que está em situação de escravidão, ela não tem um caráter forte. Para ser livre é preciso ter valores dentro do coração.
Para ser livre é preciso ter uma visão de liberdade. Então não abandone essa visão, principalmente você cristão. Pesquise sobre países comunistas como a China e veja lá como que eles perseguem os cristãos naquele país. Uma covardia, uma covardia. E você ainda está pensando em voltar ao Brasil ao que era, para que você tenha carne barata para comer? Meu querido, se for pela minha liberdade, eu nunca mais como carne na minha vida. Eu ando a pé, mas eu quero ser livre. Amém? Desculpe essa palavra, é porque tem certas coisas que me indignam. Então eu tenho que fazer com que as pessoas tenham um choque de realidade para entender a situação que a nossa nação está vivendo, tá bom? Fique bem e fique com Deus.